FM Network. Olá, roqueiros e roqueiras de todo o Brasil. Nós estamos aqui hoje no TTG de número 60. 60 TTGs já. Tirando, obviamente, os episódios todos de Passando a Limpo e Caminho da Isa, a gente já tem mais de 100 áudios upados no Spotify e em qualquer outra plataforma, né? Eu descobri isso esses dias, achei muito maneiro. Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra falar sobre os times que não se classificaram para os playoffs da divisão metropolitana. Eu sou a Erika, que eu vou apresentar aqui hoje, e eu estou com duas pessoas muito especiais da nossa equipe aqui. Oi, meninas! Olá! Oi, gente! Temos uma estreante no TTG, no podcast TTG, né? Ela já participou, verdade. a Monique já participou dos previews Da primeira rodada. da primeira rodada, exatamente. Eu tô burra hoje, é domingo, eu sempre fico burra no domingo, desculpa. Mas hoje é a primeira vez dela aqui gravando com a gente cara a cara. O TTG. Me deram a oportunidade de vir falar mal do meu time, eu não pude perder. Olha só. Ah, não tem como, né? Eu também vou falar mal do meu time aqui hoje. Mas antes da gente começar a comentar nossos times, vocês já sabem que o TTG faz parte da FN Network, mas vocês conhecem os outros podcasts da rede? Pra quem gosta de NFL, tem o Dia NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Pra quem gosta de basquete, tem o Noaro para falar da NBA, que tá em playoffs agora, assim como a NHL. Além do TTG, o Icecast lá da NHL Brasil também fala sobre a liga. E na MLB, a rapaziada do Rebatida cobre a maior liga de beisebol do mundo. E além dos podcasts gerais de cada liga, o FNN tem vários focados em times específicos. Quer ouvir as últimas notícias do seu time? Vai lá no somosfnn.com.br e vê se tem o pod do teu time. Para não perder nenhum episódio, segue o @somosfnn em todas as redes sociais. Então vamos começar falando da Metro, né, como eu comentei. Os 4 times que não se classificaram foram, de baixo para cima, Columbus Blue Jackets, Philadelphia Flyers, Washington Capitals e Pittsburgh Penguins. A gente vai começar aí com o pior de todos, que foi o CBJão, que ficou em 8º lugar na Metro. Terminou com 25 vitórias, 48 derrotas e 9 derrotas no overtime e foi eliminado lá em março. Então, tipo, eles já estavam fazia tempos nessa temporada à toa. E foram para os playoffs pela última vez em 2020, quando foram eliminados contra o Tampa Bay Lightning na segunda rodada por 4-1 na série. E aí, meninas, o que faltou para o Columbus Blue Jackets, além de tudo? Eu ia falar a mesma coisa que eu falei no episódio do Canadian, que era o que não faltou, né? Tipo assim, o que não deu de errado. E aí foi quando eu criei, né, essa minha frase maravilhosa e maravilhosa frase foi de Blue Jackets, né? Os Dá nossos pra usar times pra todos tudo. aqui foram de Blue Jackets. Então, assim, cara, foi que maluquice, sabe? E aí tem o negócio é que tem uns detalhes dessa história do Blue Jackets que fazem ficar tudo muito melhor. Tipo assim, a ida do Johnny Gaudreau para o Blue Jackets, e tem lá o Patrick Lane, que é um excelente jogador. E, cara, são tantas nuances, são tantas nuances de lixo, que, tipo assim, que é impressionante, cara, é impressionante o Blue Jackets. É, assim, de um primor essa história. Já É, posso puxar, gente? Já posso puxar a maior, o maior ponto de CBJ, que foi Johnny Gaudreau? Ou vocês Fica à querem falar dele vontade, depois? fica à não, vontade. vamos começar por causa que, de fato, a expectativa com o CBJão sendo o vencedor do leilão, entre aspas, pelo Johnny Gaudreau, é que, né, tipo, eles iam jogar bem. Mas, Sim, aí que tá. O problema do CBJ é que você tem uma grande estrela e jogando sozinha. E ele não funcionou da mesma forma. Aí não querendo jogar shade nos Oilers, né? Porque até eles fizeram playoffs e eu não. Mas que eu tenho um meme do que o Oilers é um time de 2 homens, né? Que é o McDavid e o Lyon. A gente sabe que não é assim porque as linhas do Oilers até que funcionam. Mas daí jogaram no CBJ. O Johnny Gaudreau sozinho, não tinha mais ninguém pra fazer um esforço ali. Eles não tinham goleiro, eles não tinham defesa, eles não tinham ninguém pra fazer par com o Gaudreau. Ele complicou, não tinha esperança pra esse time. E vocês já viram as fotos do Gaudreau assinando com o CBJ, que é uma cara de desespero. Quem que quer ir pra Ohio? Quem que quer jogar no não, CBJ?
Ele escolheu, né? Por causa que aí quem queria ele? Acho que o Flyers nunca quis ele, mas ele queria ir pro Ele queria Flyers. pro Flyers. O Devils estava na briga. O Islanders Pô, chegou a ficar na briga um tempo também, não? Rangers, a fofoca, era uma fofoca. A gente, Ah. aparentemente nem ofereceram nada. O Ai, Flames queria ficar com Lamorello. ele, mas ele não queria ficar no Flames. Então, exatamente. O tipo, Flames ele ofereceu um contrato gigantesco, tanto que o Gaudreau ele assinou um contrato muito menor com o CBJ. O sim. Flames ele ofereceu um contrato muito maior do que o CBJ ofereceu pro Gaudreau. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas jogaram shade no Gaudreau em jornal, em rede nacional. Era o cara do. O cara tava fazendo prisão do tempo no jornal lá de Calgary. Jogou shade no Johnny Gaudreau, falando que as pessoas. Eu não sei, ele jogou tipo uma shade assim. Ah, é como se falasse de qualquer um, hipoteticamente falando, mas é que prefere ir pra uma cidade de baixo calão, né? Insinuando Ohio, do que ficar em Calgary, que era ótimo. Ah, e a gente sabe que não é bem assim Ah, também, mas né? é normal também, né? Eu acho normal. Tipo, desde que não seja tipo, uma coisa séria sobre esporte e tal, eu acho até normal. Porque realmente foi meio, sei lá, foi um negócio meio estranho, uma negociação esquisita, sabe? E ficou aquela expectativa gigantesca, tipo, pra onde vai Gaudreau? Pra onde vai Gaudreau? E aí foi pro Blue Jackets, aí todo mundo ficou, "Nhê", tipo, todo mundo murchou, sabe? Tipo, ai, que pena. Exatamente. Pô, se ele tivesse ido pro Devils, tava aí jogando segunda rodada de playoff, tá ligado? Talvez o Devils não perdesse todos os dois primeiros jogos das séries deles, se fosse o Gaudreau, por exemplo. E Exato. aí, e aí fica nessa eterna assim, nossa, o que será isso? E foi nada, foi um lixo. Então, tipo assim, foi uma coisa muito broxante pra todo mundo, né? Que tava querendo ver o que que o Gaudreau ia fazer. Que é um baita de um jogador. E aí fica aquela coisa, tipo assim, isso aconteceu agora no Blue Jackets. E aí, ele tem mais 7 anos de contrato. Tipo Porque assim, o homem joga. Gaudreau joga pra caramba. Sim. E ele veio da primeira temporada dele de 100 pontos, né, no Flames. E nessa temporada ele teve 74 pontos, sendo 21 gols e 53 assistências. De novo, né, jogando sozinho, não tinha muito o que fazer. Exatamente. sim, exato. O segundo maior pontuador foi o Lane, que perdeu também jogos por lesão, mas teve 22 gols, 30 assistências e 52 pontos. Em terceiro lugar, o capitão gerado por inteligência artificial, na minha opinião, que é o Boone Jenner, que eu sempre esqueço da existência dele. Que Não teve existe, né? 45 pontos, 26 gols e 19 assistências. Esses foram os três maiores pontuadores do Columbus Blue Jackets, que também sofreu muito com lesão, né? A gente falou do Lane aí, vocês também comentaram antes dele, e o Lane perdeu jogos, mas também Columbus foi o time que teve a maior somatória de jogos perdidos por lesão na temporada regular, ou seja, todos os jogadores que perderam jogos, tipo, somando todos os jogos que eles perderam, foi o time que teve que ficou pior nesse sentido, assim, né? O Zach Werenski, que é o melhor defensor da equipe, e o quarterback da primeira unidade de power play, perdeu 55 jogos da temporada, o Pat Quinn 27, e teve outros jogadores que também perderam mais de 50 jogos. Então, o time tem nomes bons, só que é difícil tu manter uma sequência boa quando não tem. Teus jogadores não conseguem jogar por lesão, né? Tudo que era pra dar errado deu errado pra eles. Porque lesão, a galera acha que é só um jogador aí lesionado não vai afetar tanto, mas quando você tem nomes muito importantes, por exemplo, o Lane joga pra caramba. O Lane perdendo jogos com certeza desfalcou bastante o CBJ. Não que ele fosse fazer playoffs com o Lane lá em todos os jogos. Os homens já estavam meio que sem esperança desde o início. Mas a gente tem sim esse desfalque é muito grande, não. O CBJ sofreu com muita coisa essa Não, temporada. e assim, é desesperador, por exemplo, eu olho essa lista de goleiros, por exemplo. Então, eles têm o Meslin, meu Deus do céu, Eu não sei falar. O Merzlikins, Elvis. Eu não O sei o falar Elvis, o nome. Elvis, o Merzlikins. Merzlik, meu Deus do céu, o Elvis, que foi o que jogou mais, né? E no final da temporada era de fato o goleiro deles principal. Eles trocaram o Corpsalo, né, no meio da temporada Isso é pro uma boa LA coisa. Kings. Lembrando que o Jonathan Quick, né, ele foi trocado, né, nessa troca pelo CBJ Legend, Salo. Jonathan Quick. E aí o Jonathan Quick falou: não, eu não jogo nesse time. E aí também ele foi trocado depois pra Vegas, né? Pra Vegas. Foi. Então, é Por só aqui não uma fico, hein? lembrança. Por aqui não fico. E Jonathan Quick, Corpsalo que foi o dos jogos do
do Kings na primeira rodada foi o starter na maioria deles, né? O outro Acho lá que em que eu todos, esqueci. Já, né? já esqueci o nome do outro também. Meu Deus do céu, esqueci. Enfim, Copley. Ah, o Phoenix Copley, que nem o nome dele é É, escrito certo, porque não é, tipo, é Phoenix. Ele é ex-Capitals, eu infelizmente já tive ele no meu time. Mas o. e, enfim, que era um tal. Potencialmente poderia ser um goleiro que ficaria lá e. Assim, mas eu acho que eles estavam em situação de Blue Jackets há muito tempo. Então, no final da temporada, eles estavam indo de Conor Bedard já. Eles já queriam ir de Conor Bedard. Então, eles estavam meio que. Aí, no final da temporada, um rookie estreou. Que Tarasov, O foi, Tarasov. foi o Tarasov que estreou? Não. goleiro Ah, tá. De deles. goleiro foi. De goleiro Ah, foi. sim, desculpa, achei que falando dos É goleiros. porque. É. Não, não, não. É porque ele teve outro rookie que estreou, que foi aquele que, inclusive, foi até no jogo contra o Islanders, ele fez um Michigan em Michigan. Muito legal. Perfeito. Esqueci o nome dele, Ah, meu Deus do céu. Mas enfim, foi uma promessa aí que estreou com eles e tal, e que foi muito bem, um rookie que foi muito bem. E assim, eles têm um time. Ken Johnson. Não. Isso! É isso mesmo, não é não? É, Sim, mas ele já É Ken que é jogou Johnson, no que Johnson. fez o Devils. Michigan. Ele fez. É. E ele era É de que é um Michigan, nome tão então é comum que engraçado. ninguém lembra, né? Johnson. Ken Johnson. Ele tem nome de jogador do Sabres. Será? Joguei aqui, né? É. Vai que acontece, pelo menos você viu primeiro aqui nesse episódio. É, E assim, é um time que eu acho que até é muito difícil, a gente não consegue nem lembrar direito quem é o time. Tipo assim, eu não sei se você tem essa impressão. Você não sabe meio que falar quem que tá nesse time. Tipo assim, alguém sabe? Porque até os que a gente conhece, tipo o próprio Corpsalo, aí foi trocado. E aí tá todo mundo machucado. Aí é um time que você não sabe, tá jogando com sub-17 e tipo assim, e aí? O que Galera, que vai acontecer? se vocês permitem eu defender meu baby boy, Elvis Merzlikins, eu venho aqui fazer a defesa do homem que nem merece. Porque ele terminou essa temporada com 87,6% de saves. Isso daqui é. Gente, no mundo da NHL, isso aqui é ridículo, né? Vamos combinar. Sim. Isso é horrível. Mas, injustiça a esse homem queridíssimo. Eu adoro o Merzlikins, né? Como. Não sei, não sei se eu digo ele como goleiro, como pessoa, também não acompanho muito ele. Afinal, né, CBJ. Mas eu assisti alguns jogos do CBJ sem ser fins de Pittsburgh Penguins, né, que é o meu time. E o Elvis, ele é um cara que realmente se esforça. O Elvis verdadeiramente se esforça nos jogos. O problema é que ninguém faz um backup pra ele. Não tem defesa, não tem ninguém pra dar um help no cara. Então, eu entendo assim, tipo, ele não é best goalie da liga, ele não tá nem perto de estar no top 10 da liga hoje em dia, mas o cara, assim, ele tem potencial pra estar fazendo melhor do que 87,6%. Só que o time como um todo, gente, é muito complicado. Sim. O CBJ, ele precisa de uma reformulação urgente em tudo aquilo. Ele precisa de mais química, ele precisa das linhas funcionando entre si. É, e a questão do Elvis também, eu acho que a gente já falou no TTG aqui antes que ele perdeu um amigo muito importante pra ele, né, num acidente Sim. há 2 anos atrás, um ano atrás. Eu não sei a exata data, Eu não me mas Eu lembro acho que que foi foi por era, uns causa de fogos de dois. artifício, né? o que era também goleiro do Columbus Blue Jackets, era uma promessa do time. E eu acho que isso ainda influencia muito mentalmente nele. Sim. É, esses dias eu mandei até no grupo que ele fez uma tatuagem em homenagem a ele, e a legenda me pegou um pouco assim, ele falando, tipo, que finalmente consegue se despedir dele, Sim. sabe? Mais ou menos assim. Então eu acho que o Elvis, ele é um grande goleiro, só que nesses últimos anos, do acidente que levou a vida do amigo dele, eu acho que tem uma questão muito mental também, que ele ainda não conseguiu, Uhum. sabe? Sim. Dessa virada. Superar é impossível, né? Mas não conseguiu ainda encontrar o equilíbrio ali de Sim. conseguir seguir a vida dele, Sim. deixando isso pra trás, né? Até porque o cara, É, teoricamente, pelo que contam, salvou a vida dele e da esposa que tava grávida. sim. O Elvis, ele falou em uma entrevista, inclusive, que o CBJ, ele quando marca gol, eles têm aquele canhão, né? Faz aquele bah. O Elvis diz que toda vez que ouve o som do canhão, ele se abala. Então ele já pediu pro time, pelo amor de Deus, quando a gente estiver em casa, a gente marca um gol, não faz isso. Me traz memórias do acidente, né? Sim. E só que assim, é um marco de Columbus, né? Então, para eles é muito difícil largar essa tradição. Mas o Elvis conta isso em entrevista, que toda vez que ele ouve o canhão do time disparar quando eles marcam gols, ele tem, assim, esses flashes do acidente do amigo dele. Então ele não tá bem,
e mentalmente. E eu acho que, sim, com o pouco que o Elvis tá tendo, tanto de sanidade mental por causa disso, quanto com o time que não ajuda, eu acho que ele tá fazendo bem até, né? Não é, ele é o perfeito caso do não tem ataque, não tem defesa, Mas tem não o povo. tem, mas tem o povo, exatamente. Ele é essa Exatamente. pessoa. Então, tipo assim, a gente ainda vê um potencial nele. E, de fato, é muito difícil analisar peças desse time separadamente, porque eu acho que é muito difícil que alguém produza de fato nesse time com tão pouco, com nada. Então, assim, é até Sim, impressionante que o Goodrow tenha, sei lá, 70 e poucos pontos. Porque, assim, cara, ele não tem, não tem time, sabe? não tem Não, nenhum time. você não consegue, igual a Moni falou, não tem uma linha marcante, não tem nada que, tipo, você reconheça esse time por algo, sabe? Então, assim, péssimo o time. E É. um abraço pro Elvis aí. Mas Força sabe, aí. Lari, o que vai fazer esse time ser melhor? Hum, Loteria. olha É, aí. Erika, vamos falar de loteria? que é uma boa, né? O que esperar da off-season. Porque Columbus tem 13,5% de chance de vencer a loteria e escolher em primeiro lugar no É o draft. segundo, né? Eles foram o segundo pior time. Eles também Pô, na podem cair moral. pra quarto lugar, mas, tipo, a gente vamos tentar ser otimista pro CBJ aqui. Vamos, pô. Tem que dar força para Cara, os não, nossos sim. colegas da Metro. E além disso, eles também têm 9 escolhas nesse próximo draft, sendo 2 de primeira rodada Olha. e 7 nas primeiras 4 rodadas. E essas escolhas, tanto eles podem usar pra garantir nomes pro futuro, pra pegar jogadores que vão ter impacto imediato, ou de capital, né? Podem trocar essas escolhas por jogadores que já estão na liga. E além Sim. disso, também, um outro ponto positivo é que Patrick Lane e Johnny Gaudreau estão garantidos no time, pelo menos, por mais 3 e 6 anos. 3 anos o Patrick Lane e 6 anos o Gaudreau. E eles foram os dois mais pontadores da equipe, né? Então, pelo menos, dois nomes importantes aí Sim. seguem Mas sabe o na que significa, né? equipe. São mais 3 anos vendo Patrick Lane usar aquelas roupas estilosas pra caramba. Gente, isso é um único ponto bom do CBJ. O homem Ícone, usa uns ícone óculos fashion. que, ó, pelo amor de Deus, podia ofender a moda, mas como é ele que tá usando, não ofende. É que ele tem o. Ele consegue ornar as roupas, sabe? Não, o homem, ele exala essa energia de modelo. Perfeito. Eu acho que o problema de Blue Jackets agora é porque, como o time é meio desmantelado, assim, eu não consigo te falar qual vai ser a direção que eles vão ir, sabe? Eu não sei se eles vão. Ah, não, eles vão draftar mais jogadores de defesa, eles vão draftar mais jogadores de ataque, como que Eles eles. precisam de tudo. Exato. Eles precisam de tudo, não tem muito o que fazer. Então, mas assim, 9 escolhas é muita coisa. Então, É, eles vão ter esse capital, igual a Erika falou, vão ter esse capital para trocar e também vão ter esse capital para poder pensar em fazer uma base para o futuro, para tipo assim, não, agora não vai dar, por agora não vai dar. E cabe aos jogadores deles que já são consagrados e já são importantes entenderem isso, né? Do tipo assim, olha, Goodrow tá na merda agora, mas é. daqui uns 2 anos talvez seja melhor, entendeu? Esperamos, né? O Lane é o que preocupa, porque ele tem só mais 3, porque 3 anos é muita coisa, mas é pouca coisa também. E o Sim. Então, Lane se assim, machuca muito também, né? até ele galgar o time galgar esse lugar de estar disputando coisas, talvez já não seja o suficiente para manter o Lane, por exemplo. Talvez ele queira sair do Blue Jackets antes. Mas assim, ficou até hoje, né, também. E veio do Winnipeg Jets, tipo, bota na balança, sabe? Coitado. Não é? Uma Eu acho que foi um pena. pouco preconceito. O Jets fez playoffs, pelo menos. Não, com certeza, mas eu já Não, fui eu entendo, eu criticada por entendi. falar mal de Ohio, mas, tipo, Winnipeg é a Ohio canadense e Ohio é a Winnipeg norte-americana. Norte-americana não, desculpa, estadunidense. Estadunidense. Então, É. tipo, o Lane não me parece o cara que vai ficar forçando saída, sabe? Eu Nem também ele, acho que não. nem o Goodrow. Nem Então, o eu acho que Goodrow. pelo menos essa base dessa dupla de jogadores excepcional, que os dois são grandes jogadores, o Blue Jackets vai ter por pelo menos mais 3 anos, né? Sim, Acho que a gente já pode ir pro próximo, né? Vamos pro Flyers, então. me nego. Vou sair daqui. Vou deixar o E... podcast agora. O Flyers terminou em sétimo lugar na Metro, com 31 vitórias, 38 derrotas e 13 derrotas no overtime. Foram eliminados no dia 2 de abril. Até eu achei tarde, eu achei que eles tinham sido Muito eliminados tarde. antes. Devia ter sido eliminado No em início. setembro já, outubro, assim, quando começou a season. Eles foram os playoffs pela última vez em 2020, quando foram eliminados pelo Islanders na segunda rodada, em 7 jogos. Cara, eu lembro desse jogo como se fosse ontem, juro a vocês.
E vai ser a terceira temporada consecutiva que os Flyers não vão para os playoffs. E é a sequência mais longa desde 90 a 94, que foram 5 temporadas consecutivas. Flyers é mais Cara, um time que é que nem o Blue Jackets, sabe? Quem é que joga lá? É, eu ia falar exatamente. isso agora. Se você me perguntasse, eu lembro, igual eu falei, eu lembro desse jogo como se fosse ontem, o jogo 7 de 2020, dos playoffs de 2020. Uhum. Eu olho para aquele time do Flyers e eu olho para o time de hoje do Flyers e eu não reconheço ninguém. Gente, quem que vocês lembram de Flyers? Pra mim é o Claude Girola. É a única coisa que eu consigo Que nem lembrar. tá no Agora, Flyers o homem mais. foi pra outro time, eu não sei bem quem joga. O É isso. Konechny, próprio Kevin Hayes e o Carter Hart. É. É o Carter Hart, eu sei que é o goleiro deles e ficou por isso também. Mas o E também Konechny, a última a vez. gente tem que falar bem dele, entre aspas, porque ele foi o que mais pontuou Sim, dentro desse 61 time. pontos. Sim, não, como ele é a face mais reconhecível, uma das faces mais reconhecíveis do time. Mas eu queria falar também que além do da última aparição em playoff ter sido esse jogo 7 contra o Islanders em 2020, também foi a última vez que a gente viu o Carter Hart em gelo, né? Também, queria dizer, Pior que não, porque o de Carter Hart foi graça. o melhor jogador do time. Fui de E graça, fui de também é graça. difícil, né? Tipo, Falei de graça. porque Foi só um shadezinho, mas é Se verdade, quiser porque ofender o naquela Flyers aqui, ó, série por mim tá show. É porque naquela série, ele jogou muito, muito bem. Tipo, muito, sim. muito mesmo, sabe? Entendi. Então, todos os jogos iam pro overtime, tipo, ele defendia demais. E aí, É. nas próximas temporadas depois disso, ele foi caindo de nível. E aí, essa temporada é que ele deu, tipo assim, Ele conseguiu voltar, né? conseguiu Sim. voltar, conseguiu melhorar e tudo mais. Então, foi só um shade de graça aqui. Mas sim, ele realmente foi um dos melhores jogadores do time. Também não precisava de muita coisa, sacanagem. Pois é. De Não, graça. mas é E aí que tá verdade. novíssimo, né? Carter Hart. Sim, é. E foi mais um time também que sofreu com lesões importantes. 2/3 da provável primeira linha nem jogou na temporada, que foi o Sean Couturier, que teve uma lesão nas costas, e Verdade. o Cam Atkinson, uma lesão no pescoço. Passaram por cirurgias e não nem entraram no jogo a temporada inteira. Que eram duas peças essenciais no 5 contra 5 e nos times especiais. Duas peças especiais, nos times especiais. Enfim, eles jogavam tanto no power play quanto no penalty kill, né? Então foi complicado botar um monte de gente jovem graças a essas lesões, Uhum. né? E quando tu perde 2/3 da tua primeira linha, tipo, é Não tem muito o que difícil, fazer, né, galera? é É difícil muito cobrar, né? difícil. É muito difícil, E né? o Flyers, ele teve, assim, um desempenho. Agora, eu sei que eu destilo ódio gratuitamente, porque, né, a Batalha da Pensilvânia ia com o meu time, mas falando bem em termos técnicos, o Flyers, ele teve um desenvolvimento em gelo péssimo. Infelizmente, não posso nem falar que tiveram desenvolvimento em gelo, porque eles não conseguiram desenvolver um jogo que fosse consistente, um jogo bom. E impressionantemente, eles até que terminaram acima do CBJ, mas eram jogos assim cansativos de assistir porque a gente não via ação, a gente não via ataque. A Erika comentou, a gente perdeu, a gente não, eles perderam. Opa, outro Não, falho. não, 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 isso daí nada a ver. É, eles perderam jogadores muito importantes para power play e para penalty kill, que a power play ela ficou com a pior da liga, é isso? A deles? Sim, A Muito pior da difícil. liga. Obrigada, Philadelphia Flyers, por ter feito o meu time não ficar com o pior power play. Foi por você. Foi culpa foi Viu? sua. Eles têm a importância 15,6 deles. Eles de têm. aproveitamento e o penalty kill foi o sétimo pior, levando gol em 74,7% das Cara, vezes. isso é muita coisa, véi. Isso é É muita muita coisa. coisa. Sim. Então, e daí nisso eles tiveram que se adaptar, né? Então, eles perderam dois jogadores que eram as peças. A gente pode chamar de peça central, né? Nesse caso, da Power Play e Penalty Kill. Então, eles tiveram que adaptar as linhas de outras formas, do jeito que dava. Era Foi uma grande da. adaptação, né? A temporada toda uma grande adaptação. Desculpa, gente. Um taco saiu voando no jogo que tá dando agora. Apareceu aqui agora. Foi pro meio da arquibancada. É que a gente tá gravando enquanto tá Perfeito! dando o jogo de Canes e Devils e teve um lance que, tipo, saiu voando o taco. Engraçado. Caraca, perfeito, velho. Mas então, o que esperar da off-season do Flyers, né? Como a gente comentou, o Carter Hart vinha de uma temporada bem ruim, mas ele foi o melhor jogador nessa temporada do Flyers, o que é um feito... Não é um feito difícil de ser feito, né? Não é algo difícil de ser feito, levando em consideração todos os problemas. Mas acho que foi bem importante essa temporada dele, porque ele teve 90,7% de aproveitamento de defesas e 2,94 de gols, de média de gols sofridos, né? E
stats, ele liberou o top 10 da liga entre os goleiros com mais de 50 jogos. Então, E ele foi tipo, muito exigido. Então, tipo assim, sim, não é um time que tem uma defesa extremamente forte e aí isso ajuda o goleiro. É tipo assim, É, é um time que não falha facilitou pra ele. muito. Então ele, mesmo assim, ter esse desempenho é bem importante. Eu acho que o Flyers tem que se preocupar com o backup. Mas o sim. Hart é o goleiro deles e pronto. Então, tipo assim, eu acho que para a próxima temporada tá bem encaminhado. Acho que a dúvida agora fica para as próximas movimentações, assim. Então, enfim, há de se ver aí o que que eles vão fazer, porque eles também têm 9 escolhas nesse draft. Então, assim, eles têm material tanto para troca, igual a gente falou com o Blue Jackets, tanto para troca quanto para dar uma base para esse time mais jovem para o futuro, assim, para encher o time de gente jovem. E é isso, aí tem que também saber as limitações do time, né? Dependendo dos nomes que tiverem no time ano que vem. No ano que vem, não, né? Nesse ano, hein? Na próxima temporada. Quando a gente fala ano que vem, ou ano passado, é próxima temporada, temporada passada, porque senão fica temporada toda Aham, hora. sim. E aí tem que ver, dependendo desse time que se formar, para também E não ficar uma expectativa, entendeu? De tipo, o que que vai acontecer? Esse time vai disputar? Talvez temporada que vem não dispute nada, né? Então, assim, tem que, para os próximos anos, a gente tem que ver também as decisões do front office deles, né? Também. isso entra numa coisa que eu não coloquei no roteiro, mas entra na questão do Tortorella, né, também. Hum, E, e E eu não acho que se tu quer ter um time jovem, uma reconstrução, eu não acho que o Tortorella é o técnico indicado pra fazer isso. não, eu não acho que o definitivamente Tortorella é o não. técnico indicado, Pra Pra nada. nada. tipo E assim. pode falar isso? O Pode Tortorella dar shade pode, a nele? gente, a gente pode falar mal dele. Mas Ai, eu acho que também o que vai ajudar o time é a questão dos drafts, né? E mesmo que eles não vão conseguir chegar no primeiro, a gente sabe que isso daí vai ser Ducks, é quase 100% de chance, né? Mas ele ainda vai ter uma escolha entre o top 10 do first round. Então isso daí vai. A gente espera que pelo menos alguma escolha sábia eles consigam fazer pra dar um. Eu não espero que eles façam nada, né? Quanto menos melhor o Flyers tiver, para mim, Penguinzete está ótimo. Mas, realmente, quando eles tiverem aí o draft deles, eles têm que usar de uma forma sábia, seja escolhendo uma defesa, seja escolhendo um ataque. Eu acho que goleiro, para eles não precisam ficar escolhendo. Então, é só saber usar aí uma dessa top 10 escolhas aí para eles fazerem alguma coisa decente. e o JVR, free agent, hein, galera? Pois é, e eu não sei se renova não, viu? Porque acho que Ai, ai. toda deadline tem aquele burburinho se ele vai sair ou não. Acho que com o contrato expirando aí, eu não sei se renova. Tan. Aí termina nessa. Fica aí essa É, dúvida aí fica pro fã do Flyers. pros Vem aí, próximos será? capítulos. A qualquer momento. Vamos então passar pro próximo? Claro, minha querida, é o seu momento. Infelizmente. É o seu momento. Fique à vontade, Eric. O próximo é o Washington Capitals, que foi o sexto time na Metro, com 35 vitórias, 37 derrotas e 10 derrotas no overtime. Foram eliminados dia 5 de abril. E a última ida nos playoffs foi em 2022, ano passado mesmo, quando foram eliminados contra o Florida Panthers na primeira rodada. Acho legal da gente ver que o caminho pro Capitals. Eu não sei se a Erika vai concordar com isso, né? Porque o time dela ela acompanha de perto. Mas a impressão que eu tenho é que o Capitals ele mostra claramente de uma linha decrescente de acordo com o fim do ciclo do time. Tipo assim, de uma geração específica que cresceu, conseguiu conquistar a taça em 2018. E aí, desde 2018, ela vem lentamente Uhum. devoluindo, né? Tipo assim, evoluindo ao contrário, não sei como falar isso. Vai piorando, tipo assim, vai declinando até chegar nessa temporada que não se classificou, né? Temporada Pela passada foi primeira eliminada na primeira vez. rodada, nessa temporada não se classificou. é, o Capitals foi eliminado todos os últimos playoffs desde 2018, quando foi campeão, ele foi eliminado na primeira rodada sempre. Então, tipo, ótimo, né? E é a primeira vez desde 2013, 14 que não se classifica para os playoffs. Foram 8 anos consecutivos na pós-temporada, que era a segunda sequência mais longa da NHL,
atrás do Pittsburgh Penguins, mas também quem tinha essa sequência era o Nashville Predators, junto com o Capitals. E isso me surpreendeu quando eu li. Que tipo Predators, mas enfim. Mas né, o Capitals sofreu muito com lesão nessa temporada. O Backstrom e o Tom Wilson não começaram jogando pelo time e eles perderam os primeiros 42 jogos da temporada. Mas é engraçado que quando eles entraram no time, o time desandou. Mas Eu ia perguntar, você sentiu falta do Wilson? Porque eu não senti. sim, Não, eu não senti você jogando com o Wilson contra a gente. eu senti. O Tom Wilson fez mais falta que o Backstrom, porque o Backstrom não voltou bem. Porque ele teve uma cirurgia bem complicada de quadril que não foi uma. Como é que é o termo? Esqueci. Hip replacement, tipo, substituição de quadril, sei lá, botar uma Uhum, prótese. Mas é praticamente isso, tipo, o tempo para melhorar, pra voltar pro gelo, voltar a sim. patinar, é praticamente o mesmo. E ele não tá muito bem, ele não tá jogando bem, infelizmente, porque ele é um grande jogador. E além disso também, o John Carlson tomou uma pucada na cabeça e fraturou o crânio e perdeu também 36 jogos. Eu Meu dou risada Deus. agora, mas foi uma coisa, tipo, Que assustadora no dia. pavor. Sim. Com certeza. E foi só no fim de março que os seis principais jogadores do time, que é o Ovechkin, Kuznetsov, o Carlson, o Wilson, o Backstrom e o Oshie, jogaram juntos. Galera. É difícil ter uma sequência boa, ser consistente durante toda a temporada quando tu não consegue jogar a tua base, né, de jogadores bons junto, Sim. né? E esse foi um grande problema porque o Capitals começou com uma sequência bem ruim, mas ali em dezembro, entre 5 de dezembro e 5 de janeiro, o time teve 12 vitórias e uma derrota e duas no overtime. Então, tipo, foi doido, assim. Mas em 23, o time venceu só 2 vezes consecutivas. Venceu 2 vezes consecutivas apenas 2 vezes. Ou seja, em 2 ocasiões venceu duas Aham. vezes Os consecutivas streaks só. deles foram curtinhos, então É, foi só de 2. sim. Então foi complicado. O Capitals também levou o primeiro gol em 44 jogos até a sua eliminação. Foi. Eu sempre comentava brincando assim no Twitter assim que uma ideia excepcional, tipo, que ninguém entende pra não perder é talvez não levar o primeiro gol, sabe? Porque tu Ah, sempre buscar placar e tá correndo atrás do placar é uma coisa cansativa pro time, é uma coisa que não é Sim. fácil. Então foi uma aventura essa temporada. Eu Foi a acho temporada que eu acompanhei os que. Capitals e eu não acompanho há tanto tempo, né? Então eu não peguei as temporadas ruins deles de fato. Uhum. Mas Mas pode falar, Larissa, desculpa. não, é porque eu teve esse momento que eles simplesmente desistiram, e aí eles tiveram uma melhora, e eu lembro que teve um episódio que a gente fez quando a gente. Cara, eu não sei nem se. Ah, não, a gente gravou, foi quando a gente gravou pro Capivara do Rock, que aí foi com você, as outras Sim, meninas, a gente fez um episódio sobre a batalha pelo wildcard, né? sim. É, eu nem lembro se a Monique tava no TG já. Acho que Não, não, não né? tava ainda. eu acho Então, que não, não lembro disso. se não teria, tipo, quase todos os times Sim, presentes, assim. E aí eu lembro que a gente foi conversar sobre e todos os times estavam praticamente empatados. Não estavam praticamente empatados, mas todos estavam na disputa. O Red Wings ainda estava na disputa, o Capitals, e tava todo mundo muito próximo. Depois que a gente fez aquele episódio, alguns times meio que pararam, entre aspas, né? Se distanciaram um pouco. E o Capitals, depois que a gente fez esse episódio, des... grenhou despencou. tudo, despencou completamente. Sim. E aí, depois, no final da temporada, eles começaram a jogar bem de novo. Tanto que no final da temporada, eles começaram a tirar pontos importantes da galera que estava disputando o wildcard, assim. Tipo, o jogo do Capitals contra o Panthers foi inacreditável. O jogo do Capitals contra o Islanders também foi. Tipo assim, eles Capitals ganhou estavam. do Bruins. Tipo assim, Sério, tipo, foi tipo 1-0, 2-1, uma coisa assim, tipo, foi um placar muito apertado, mas ganhou, sabe? Foi tipo sim. Alguém tinha que manter os homens humildes, né? E aí o Tom Wilson mesmo tava jogando muito, 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 muito bem. Então foi uma temporada inconstante, né? Eu acho que é sim. uma coisa que a gente falou no episódio da Atlântica também. Que a coisa que tinha em comum dos times, basicamente, era irregularidade. Todos os times eliminados, muita Sim. irregularidade mesmo. Mais do que os que se classificaram, né? Porque teve os que se classificaram. Também estavam bastante irregulares, mas, tipo, muito altos e baixos, às vezes mais baixos que altos, né? Por isso que nos classificaram. Então, mas dá pra ver, eu acho que dá pra ver que é um time que sabe
jogar, sabe? É um time que já teve, uma parte dos jogadores já teve a experiência de conquistar. É um time que, tirando essa temporada, foi para os playoffs todos os anos, praticamente os anos recentes, né? E que agora está nesse processo de renovação, né? Sim. Nesse processo de tentar trocar as gerações ali sem que seja Amém. muito sentido. Para isso também teve a demissão do outro lá. Peter Laviolette, Isso, graças a isso, Deus. isso. Tchau. Odiava aquele homem. Então, ele foi demitido, e aí vai entrar. Ainda estão conversando, né, para ver quem vai É. entrar no lugar. Falaram que eles estavam conversando com o auxiliar do John Cooper, né, lá no Lightning. E aí, até a Camila, que faz parte do TTG, também falou que ele é muito bom, assim. Eu não sei, talvez seja até um ponto bom para o Capitals, talvez começar essa renovação, iniciar essa renovação também com um Um novo técnico mais novo. olhar. É, com um novo olhar, uma pessoa que ainda não treinou nenhum time da NHL, por exemplo. Isso pode dar muito errado também, tá? Mas pode dar muito certo também. E, e assim, é aquela coisa, né? A batalha, a busca pelo recorde do Ovechkin. Sejamos honestos. O Capitals hoje em dia joga pro Ovechkin bater o recorde do Gretzky em primeiro plano. E em segundo plano é pra ganhar na NHL. Sabe? Sim. E é bem interessante, assim, porque tanto o dono do time quanto o GM já falaram que eles querem fazer um retool, estão fazendo um retool, tanto que na deadline tiveram várias mudanças que eu não esperava, e eu gostei muito das mudanças, mas que eles vão respeitar a opinião do Ovechkin durante todas essas mudanças também, porque eles acham que devem isso a ele, e eu concordo, sabe? Foi Uhum. literalmente o cara que fez o nome da franquia. O que Sim. era o Washington Capitals antes de Ovechkin, sejamos Exatamente, o honestos. homem tá carregando o time não necessário. Em jogo também, né? Porque Sim, como joga aquele russo. Mas ele carrega o time na popularidade, em tudo. É sempre. Gente, é divertido, é animador assistir o Ovechkin jogando. É um negócio de outro mundo. É aquele negócio que você para e pensa. Ainda bem que eu nasci na mesma época que esse homem tá jogando, porque isso aqui é sim, sensacional, sabe? Ele é incrível. Sim, e é muito legal você acompanhar a história sendo feita, sabe? É Sim. muito chato uhum, isso, pelo menos quando eu entrei, comecei a ver NHL, então eu não conhecia muito, e assim, durante todo o tempo de vida meu, eu sempre ouvi muito falar no Gretzky, tipo, Gretzky isso, Gretzky aquilo, é de fato o maior nome do esporte, Sim. não tem muito o que fazer, mas é muito chato quando a gente não tem uma pessoa, uma era que possa mudar isso, sabe? É muito legal quando você vê alguém que consegue disputar esse cargo de, nossa, Sim. será que vai ter um que vai ser tão bom quanto? E aí você tem, sim. sei lá, uma pessoa que, pelo menos assim, era inimaginável chegar alguém e, tipo, bater de frente com um recorde, sabe? De estar em busca de bater um recorde de um cara que é, tipo, uma lenda. Pô, uma pessoa que teve a camisa aposentada pela liga, tá ligado? Sim. Tipo, isso pô, é É. muito foda, gente. Quem não tá torcendo E pro ainda, e ainda Ovechkin? não digo tá longe, mas tá difícil pro Ovechkin chegar, porque o Gretzky foi um animal, né, no hockey, mas assim, se derem o suporte que ele precisa, tanto nessa parte da off-season, né, eu não sei o que o Capitals ele necessariamente precisa pra melhorar, pra tá fazendo, mas o Ovechkin em si, ele constrói sozinho o recorde dele, então ele tá fazendo dele, sabe, ele recebe ali alguma coisa, faz os golzinhos, os pontinhos dele, só que a gente pensando no Washington Capitals como um todo, a gente teve algumas mudanças, né, nessa temporada. Por exemplo, o goleiro mudou. Mudou, não mudou, Érica? Mudou. É que eu Era. me bati, por isso que eu fiz isso. Eu não. Gente, agora vocês vão brigar comigo, mas eu não lembro a diferença do Samsonov com o Sorokin. Qual dos dois que era do Capitals? Sansa Porque os 9. É dois. o O Samsonov. Samsonov. É. Saiu o Samsonov e entrou ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido atual campeão, né? De goleiro, o Kemper, que jogou pelo Colorado Avalanche, levantou taça temporada passada e fechou a temporada com 90,9%. É bastante coisa até. Só que o Capitals, eles também tiveram muitas trades, né? Que Mas foi bom. É, foram foi? muitos jogadores embora, jogadores importantes, como o Orlov foi pro Bruins, o Hathaway foi pro Bruins, o Marcus Johansson foi pro Bruins, não, tô brincando. Foi pro Wild, o Lars Eller foi pro Avalanche, e o Gustafsson, que era o líder entre os defensores de pontuação, Ai, foi pro Maple Gustavo, Leafs. Só que adoro eram demais. todos jogadores que ia expirar o contrato ano que vem, temporada que vem, agora.
Essa oficina, Aham. na realidade, né? E ali, Lars Eller não jogava mais tão bem. Ele é um cara experiente. Importante foi ele é quem fez o gol que deu a taça pro Capitals em 2018. Muito obrigado, mas sabe, tipo, tchau e benção, não precisamos mais de você. O Orlov é um nome que me chateou de ter saído, porque ele é, tipo, primeira dupla de defensor, com certeza. Capitals Legend, não tem como. É. E aí. Só que eram necessárias as mudanças. E o Capitals conseguiu um capital de draft muito importante e conseguiu do Leafs o Rasmus Sandin, que, tipo, foi um nome que no fim da temporada agora foi muito importante pro Capitals. E ele é novo. Ele tem 24 anos de idade, Santin joga muito, muito. sabe? Esse garoto é. Porque o Capitals era um dos times mais velhos da NHL, junto com os do time de vocês duas. Só os velhos aqui, sabe? Mas Mas o Pittsburgh é o time mais velho da liga ainda. pois é, então, sabe, é necessária essa mudança. E é nesse ponto que eu comentei antes que o GM e o dono estão falando assim que tem que mudar, mas eles vão mudar ainda pensando na função toda do Ovechkin e ouvindo o Ovechkin. O que é Perfeito. Não, justo. e deu oportunidade para aquelas, né, como se fosse uma coisa boa. Deu oportunidade para esses caras disputarem playoff, né? Tipo assim, todos eles foram para times que disputaram playoff. Não, Sim. e tô falando assim, para Não pessoal, sobrou para eles nenhum, mas mesmo, tudo né? bem. Olha, a gente não precisa falar sobre isso, O né? Gustafsson tá lá ainda, só que ele não tá jogando porque ele tá lesionado, coitado. Tadinho. É. Mas é E como... verdade, todos eles foram pra contenders. Tipo, o Capitals foi seller nos playoffs, só que ainda saiu, nos playoffs, desculpa, na trade deadline. Mas eu julgo que ainda saiu como um dos vencedores, sabe? Porque Uhum, ganhou exatamente o que precisava. Conseguiu exatamente o que sim. precisava, sabe? E E se não livrou, e assim, perdeu. abriu espaço, né? É. Também. Não quer. Então, foi bem importante, assim. E a Monique falou do goleiro. O Capitals contratou a dupla de goleiros nova. Os Sim. dois goleiros foram novos na temporada. E foi uma evolução muito grande. E eu digo isso é estranho, porque os dois não estão nos playoffs e os dois goleiros antigos Capitals estão nos playoffs hoje em dia, tanto o Vanecek quanto o Samsonov. Mas eram dois baita goleiros também, né? Eita vida, olha, já Meio, toquei no não ponto tão tanto. sensível. Agora eu quero ver muito porque se o problema eram os goleiros ou se o problema era a equipe Sim, técnica que treinava esses goleiros, sabe? Porque eu sim, acho que tem entendi. muito uma questão de problema da equipe técnica. Eu acho que Sim. com a mudança, com a saída do Laviolette, com a mudança disso, vai ser muito importante, assim, Uhum. ver a mudança que vai acontecer. É, Então mas o eu tô próprio mais animada. o Lindgren, o próprio Lindgren no final da temporada, pô, ele fez um jogo absurdo contra o Islanders. É absurdo. Foi o jogo que eu vi, né, no caso. Jogo absurdo, tipo assim, gigante. Cara, ele tava defendendo demais. Eu fiquei, cara, que esse cara? Eu nem sabia que ele existia. Tipo assim, fiquei Obrigado, muito St. Louis Blues, chocada. pelo goleiro, porque o Blues preferiu ficar com o Binnington do que ele, mas enfim. Isso é para as próximas É, aham. episódios. E assim, e agora vocês ainda tem uns free agents aí que para assinar ou não. Tudo meio. Nada importante. Nada de fato importante. O Conor Sherry é um cara que pontua bem, que eu gostaria que voltasse. E o Martin Ferravari no Restricted Free Agents. O outro defensor já renovaram. E é só isso, sabe? Uhum, E não pode dar contrato caro também, porque o Conor Sherry tem, sei lá, 31 anos, 32 anos. uhum, Não tem mais que dar contrato caro. E é aham. isso. E assim, Então, tem 5 escolhas no draft, né? Acho Tá que bom demais. e finalmente o Capitals vai escolher uma escolha alta. Vai ter uma escolha alta, digo, né? Na primeira rodada, porque sempre como ia pros playoffs e caía na primeira rodada, ficava ali do meio pra baixo, Sim. que é o pior lugar que tem saudades. pra tu ficar, por causa que Sim. tu consegue os Horrível. playoffs, só que tu perde lá e beleza, ok, ficamos ali no É meio. horrível. Que é o que vai acontecer com quase todos os nossos times, no caso. Sim. Os nossos times, infelizmente. O Islanders Então, também tem 1 milhão de anos. Daqui uns 50 anos aí já ainda não vai ter escolha de draft. Mas 5 escolhas é escolha boa. É uma boa Sim, quantidade de escolhas. sim, E com as trocas que tiveram, eu acho que nem vai precisar tanto trocar a escolha no draft. Acho que vocês vão poder, tipo, draftar mesmo os jogadores. sim. perfeito. Mas vamos então. Próximo? Pode. Pro Vamos último? pro time mais importante da liga? Vocês estão prontas pra falar? Ai, que palhaçada. Vocês estão prontas pra falar ou não é hora de falar do Seattle Kraken? Não, não, pera. Vamos falar do Pittsburgh Penguins, que tentou. Quer dizer, eu falo que todos os times ali do Wildcard nenhum queria se classificar.
Os três ali, né? Tanto Flórida, Islanders e Penguins. Sempre estavam, sabe, perdendo, dando pouca Cara, chance. E tava nessa função toda. Mas, era cada Caramba. um jogo absurdo que você fica assim, velho, não é possível o que está acontecendo aqui. Tipo mas assim, aí veio aí o meu Penguins, Deus. ficou no quinto lugar da Metro, teve 40 vitórias, 31 derrotas e 11 derrotas no overtime. Foi eliminado lá na finaleira, no dia 12 de abril, quando o Islanders venceu e se classificou. É, E a última ida aos playoffs foi em 2022 e perdeu para o Rangers na primeira rodada por 4-3. E é a primeira vez desde a temporada de calouro do Crosby, há 16 anos, que o Penguins não vai para os playoffs. E Como essa era a pôde, né, sequência velho? mais longeva de todas as 4 principais ligas norte-americanas de esportes. Galera, vou falar pra vocês que eu fiquei chorosa nesse dia, tem como. E vou falar que se a galera que tá ouvindo o podcast não segue ainda a página do TTG no Instagram, é @TicTacGo. No dia que o Penguins foi eliminado, eu passei todas as informaçõezinhas pra fazer a minha humilhação ser completa. A última vez que Penguins não fez playoffs foi a rookie season, né? Quando o Crosby tinha acabado de entrar. Mario Lemieux ainda jogava. Evgeny Malkin e Chris Letang ainda nem foram draftados pelo Penguins, pra vocês terem uma ideia. Isso é. Isso tem muito tempo. Isso tem muito tempo e é muito Foi triste. 2005? 16 anos atrás? Sim, foi. Não sei, eu não sei fazer conta. Eu, infelizmente, eu curso engenharia, mas eu sou 2005. de humanas. É 2005, Eu então. tava na quinta série. Eu tinha 1 ano de Oh, idade. meu Deus, eu tô velha. Mas só pra ter É, noção, assim, do tempo que faz, né? cara, E é um feito enorme ficar 16 temporadas seguidas no Profs. Sim, mano, é muita coisa, né, velho? É muito muita coisa. impressionante isso. E tipo assim, cara, mano, é muito tempo. E É, assim, igual a gente falou quando a gente tá falando do Capitals, o time mais velho da liga, simplesmente. É um absurdo que esse time conseguiu jogar esse tempo todo e, tipo, com jogadores velhos e, é. assim, não perdia e não. Como Chamando que os caras pode, né? Tipo de assim, como idosos. pode? Os idosos. Sim, Os idosos, mas os meus idosos produziram muito, hein, gente? sim. Sidney Não, Crosby, Evgeny foi. Malkin, os caras são fora de série, porque é, eu tinha filosofia, gente, até conhecer mais o mundo do rock, eu tinha filosofia que todo mundo amava Sidney Crosby, porque o cara, ele é simplesmente inovador, mas eu descobri que não. Sei que a Erika não ama o meu pai, mas Pai. Ele é fã do exato. Cross. Eu Ele gosto é, dele. Ele é um dos grandes jogadores da história da liga, mas eu não gosto dele. não, o Crosby, ele é simplesmente sensacional. O cara tá. Não vou dizer que o Crosby tá velho, mas, né? É de 34, 35, fechando essa temporada com 33 gols, 60 assistências, né? Finalizando com 93 pontos. O Malkin vindo atrás dele com 10 pontos a menos, com 83. E o Gentzel vindo com 10 pontos a menos que o Malkin, 73 pontos nessa temporada. É, Galera, fala que o trio de ouro é o Crosby, Malkin e Letang, e eu vou ser bem sincero pra vocês, Letang há anos não joga como antigamente. Olha, palavras É, fortes, eu, hein? eu achei a renovação de contrato dele esse ano, eu Foi achei caríssima, e não cara. só porque o Letang Me tá velho, criticaram quando eu falei que foi cara, não não, tô foi falando de caro, ti, obviamente, que a gente nem se conhecia na época. Eu achei cara, me criticaram, foi mas caríssimo. Sendo porque a gente falando, sendo bem crítico, né, o Pittsburgh, ele tem duas linhas que funcionam. É o top 6 deles lá. Então a gente vai estar sempre o Raquel e o Gensel e o Crosby na primeira linha. E na segunda linha, Malkin, Rust e o Zucker. Gente, Zucker se destacou muito nessa temporada, foi absurdo. Zucker, temporada passada, jogou pouquíssimos jogos, estava lesionado o tempo todo. Ele entrar. Teve uma vez que ele saiu de uma lesão, entrou no jogo e se lesionou de novo. Então o homem não jogou nada temporada passada. Cara, Foi que horrível. merda. E daí eu temporada passada, tava, meu Deus, gente, o Zucker não joga nada, né? Claro que não joga nada, não teve nem oportunidade de jogar. Essa temporada ele mostrou. Nossa, o homem tava muito bom. Só que aí que tá, o Pittsburgh, ele é um time de 6 homens. Ele não tem. A defesa, a gente não pode dizer que a defesa do Penguins é boa. O Letang, quando eu digo que ele já não joga mais como antes, parece que o Letang, ele tá tentando se equiparar com o Crosby e o Malkin, sabe? Ele quer ter aqueles pontos, ele quer até fazer gol, que a gente sabe que de longe não é a função de um defensor, né? Que o defensor tá prezando sempre por defender, mas também por assistência, né? Entre gols e assistência, a gente sempre vê que o defensor tem mais assistência. E parece que o Letang, ele tá tentando atingir metas e tentar, sabe, pertencer
a esse Golden Trio, porque ele é parte desse trio de ouro mesmo, só que não em pontuação de gol, então ele acaba deixando muito a desejar. Muitas vezes o Jake Campbell cobriu ele em power play, porque ele não exercia a função de defesa, sabe? Então, foi péssimo. E a gente teve muita. A gente perdeu muita gente que era importante. John Marino, que agora tá jogando no Devils. Gente, aquele menino fazia milagre pelo Penguins, trocaram. Por que? Não sei. Mike Matterson foi pro Montreal. Também não sei o porquê. O homem jogava pra caramba. O Penguins, ele errou em tudo, absolutamente tudo que podia errar, os homens erraram. A única coisa que eles acertaram. Exatamente. A única coisa que eles acertaram foi colocar o Raquel na primeira linha ali pra dar uma força. Mas, gente, foi péssimo. O goleiro foi péssimo. Eu, Eu sendo bem sincero, queria mandar um grande abraço à lenda do New York Islanders, Tristan Jarry. Tristan Jarry. Eu Um sabia. abraço. Vamos colocar uma estátua sua lá Ele era no. Tristan do Jarry que Islanders? ajudou a Islanders a passar pro Não, segundo não, round nas playoffs retrasadas. Uma não. lenda do Islanders. Gente, Mas mas O Jerry teve uma temporada muito boa a temporada passada, uma temporada de recuperação muito boa. temporada passada ele foi maravilhoso. Só que Inclusive, agora voltou. ao normal. Temporada passada, inclusive, ele se lesionou para entrar para playoffs, então quem jogou Sim. foi o Day Smith. Day Smith se lesionou, teve a audácia de se machucar. Louis Domingue entrou, Foi domingo. Louis Domingue se lesionou. E sabe quem que entrou no lugar do Louis Domingue? Outro jogador? Não, o Jericho, pezão inchado, vestiu a roupa e Nossa, foi lá gente, jogar. nossa, credo. Foi horrível, horrível a temporada. Mas, ó, eu, assim, vou ser humilde de dizer que foi excelente ter perdido playoffs, porque a gente teve quem? Demissão de Hextall. Isso daí todo mundo tava esperando, só não tinham coragem de fazer o homem assinar um contrato. Então, quando demitiram o Hextall, foi comemoração, mas a gente teve que perder playoffs para isso acontecer. Perder 16 anos, né, de streak. Então, foi triste, mas foi necessário. É isso. Eu simplesmente me empolguei em falar mal do meu time. Perder playoffs às vezes é uma bênção. E as pessoas Uhum. não. As pessoas ficam, mas não pode, não sei o que, é recorde, tem que seguir. Mas, tipo, eu não vou dizer que o número do. O Penguins não tá inflacionado 16 anos, porque eles aproveitaram e ganharam. Quantos Stanley Cups nesses anos aí? Eles ganharam. Três? Foram três. É, três. O Três. Sim, Capitals, que o por exemplo, é Crosby. um time que tem número inflacionado aí nos 8 anos de ir aos playoffs, uau, um dos Uhum. recordes da liga junto em segundo lugar. Só que Sim. ganhou o Stanley Cup, saiu nos últimos 3 anos na primeira rodada, sabe? Não vale a pena. Às Não. vezes precisa dessa choque de realidade para tu ter mudanças, e é de fato isso que aconteceu. E tem muito. Ainda tem um burburinho sobre se vai manter o técnico de vocês também, né? Que eu esqueci o nome dele. Mike Sullivan. Mike Sullivan. Aí que tá. Que Sullivan é um baita de um técnico. é um baita técnico, só que sabe até que ponto tá dando certo. Sim, exatamente. O Então. Sullivan não tem como. É que a gente tem um problema. A gente que eu diga a liga em geral. Todo começo de temporada, o Sullivan é o primeiro pro Jack Adams. O Jack Adams é o troféu, né, de melhor técnico, dando aí o Uhum. background. E toda vez o Penguins ele começa, nossa, com uma streak absurda. E não aconteceu essa temporada. E pela primeira vez, acompanhando assim, de perto, tudo que o Penguins ninguém falou, tipo, o Sullivan tá bom. Sabe? Ninguém falou, o Sullivan tá fazendo alguma coisa certa. Então, se Sullivan fosse embora, eu ia ficar triste, porque eu gosto dele. Mas ao mesmo tempo, pô, precisava de um ar novo nesse time aí, alguém que Uhum. sei lá, não sei, que talvez colocasse o Crosby na quarta linha, sabe? Joga pouco esse homem. Essa temporada foi bem atípica, não só por causa da falta dessa não ida aos playoffs, né? Mas é igual. Eu sempre brincava nas últimas temporadas que o Penguins era meio leão de regular, assim. Tipo, eles chegavam, tinham uma temporada regular absurda, quase campeão de divisão, não sei o quê, não. Chegava nos playoffs, perdia, primeira rodada. Ou segunda rodada, sei lá. E aí ficava por isso. Só que a temporada regular, não. A temporada regular tava sempre lá. Sempre uma coisa absurda. Porque aí Isso você a gente fica se assim. garantia. Então, tipo assim, às vezes você fica assim, perdeu nos playoffs, porque, playoff hockey é diferente, não É. sei o quê, mas a regular tá sempre lá. Essa Uhum. temporada teve esse plus, né? Não foi só a não ida para os playoffs, que é uma coisa é, complicada pro Penguins. Desculpa. Oh, E É. mandei uns gatilhos de graça aí para outras pessoas aí que estão ouvindo. É, não é só essa não ida aos playoffs, é também essa
falta de presença na regular, que era uma coisa que o Penguins sempre tinha. Tipo, sempre que vai fazer preview, tipo, quem que vai passar? Não, não, não. Sempre tinha, nossa, não, o Penguins vai ser uma boa, ele vai ter uma boa temporada regular. E não era nem, tipo, disputar playoff, era tipo assim, Sim, ou disputar playoff não, disputar wildcard. Era tipo, eles vão passar, né? O sim, Penguins sempre passa. Então, assim, não ter ido bem na temporada regular, muito difícil, surpresa. muita surpresa. E, assim, o Sullivan tá há quanto tempo no time? Já. Nossa, não tem ideia. Se eu levantar, tá Deve estar velho boa de parte desses Penguins. 16 anos aí, provavelmente. Vamos ver. Não, será? Não sei que o Sullivan tá conservadíssimo, tá? Ele no bench lá tá bonitão. Mas Eu enquanto acho a que é. Erika busca a informação do Sullivan pra gente, vamos falar do comeback do cara que levantou taça com nós, Nick Bonino. Simplesmente todo fã do Penguin surtou pro Bonino não fazer nada. Ai, gente, que decepção, sinceramente. É, olha, O... Sullivan, Ele tá desde 2015 no time. faz pouquíssimo tempo. Em O relação Ducks ganhou ao. a Stanley Cup em 2015 e 2016, os 2 primeiros anos dele. Mas eu Pois é. achava que era mais tempo. O que... Pô, mas já tem 8 anos, pô. É coisa pra caramba também. É. Então vamos fechar só com 8 anos, né? Daí ano que vem a gente vê ele em outro lugar. Não, tadinho. Coitado do Sullivan. Ele Nossa, nunca. gente, se o Sullivan sai do Penguins, o que vai ter de time desesperado, se estapeando Gosta pra desse poder homem? pegar ele? Não, vai ter gente pra Vai. caramba. Porque eu já levantei o fora técnico do meu time, né? Então, fico Mas aí na é, espera. a única que falou do Nick Bonino, né? Nenhum dos jogadores adquiridos no trade deadline fez diferença, né? Foram horríveis. O, Os três se machucaram, acho. o No fim Granlund se do mês. machucou, o Kulikov também. Gente, foi assim, tiro no pé, tudo que eles fizeram. Sim. Foi assim, decepcionante. E tá explicadíssimo por que estão demitindo todo mundo, né? Da parte administrativa, porque não souberam fazer nada. Infelizmente, falando isso no meu time, né? É horroroso. Mas vem aí uma off-season de muita decisão, né? Decisões importantes aí, com o Tristan Jarry de free agent, o Jason... Nossa, Jason Zucker, Jason Zucker. Jason o Zucker homem, o próprio. também. É, Aí que tá, mais uma galera também que não se salva é o Brian Dumoulin, que foi a principal dupla do Letang por muito tempo na temporada. Esse também a gente dá um tchauzinho com gosto. E Denton Heinen, que apesar de tudo é um ótimo jogador, tem que ficar pra nossa terceira, quarta linha. E aí que tá, a gente tem também jogadores da AHL que jogam com a gente frequentemente, como o Drew O'Connor. O garoto é sensacional, essa temporada ele teve um pouco mais de aparição. teve um que Ele. sempre tava subindo e descendo toda hora. Era Então, a ele? gente. O Drew O'Connor ele sobe e desce toda hora, mas ele é um centro meio atacante. Ele é Sim. atacante, né? Mas ele às vezes joga de centro, às vezes joga do lateral, ala, né? E o Mark Friedman, que é um defense sensacional. Friedman pra arrumar briga é um dos caras mais incríveis que eu já vi. Eu adoro assistir jogo que o Friedman joga, porque o Penguins é que tá, gente. O Penguins, quando a gente fala que ele é o time mais velho, aquele é o time mais velho somando as idades de jogador. Não é que ele é o mais velho da liga como time. Então a gente só tem uns velhos que não estão afim de bater, eles não estão afim de Mas já deu, apanhar. né? O Muito tempo de já. 2023, muita coisa já passou. Também não tem que Penguins ficar é também se muito esforçando muito. tranquilo. Eu gosto dessa energia nova do Friedman descendo o cacete nos outros. Mas aí que tá, a gente fechou o contrato com o Malkin, Letang, Crosby renova com a gente. Eu acho que o contrato dele termina Quando na vê ele, vai próxima. para outro time aí, muito importante da Metro. Começa com Será? W. Sidney Crosby? Sidney Crosby Aí jogando eu paro de no. odiar ele. Não, tô brincando. Eu queria ir Sidney no Crosby W jogando no aqui. W Columbus Blue Jackets? Será que vem? Columbus Blue Jackets. O Columbus Blue Jackets? Mas foram contratos grandíssimos, tanto o Letang quanto o Malkin. Eu gosto da ideia de aposentar os três juntos, eu não sou contra isso, apesar de que foi o que a gente comentou aqui, né? Que o do Letang ele foi um pouco overpriced. A gente tem sim chance de fazer playoff, talvez ser campo contender com esses três em algum momento. Se alguém ajeitar o nosso time, a gente tem chance. O principal problema do Penguins Uhum. nessa temporada, defesa. Foi isso. E a gente também tem umas escolhas legais para draft, apesar de que o Penguins nunca soube aproveitar, né? Então, a última vez que eles souberam aproveitar
2005, 2006, não sei se vocês sabem, eles draftaram um cara chamado Sidney Crosby. Daí eles Sabia. fizeram uma. Quem Aproveitaram um é? pouquinho. Não ouvi falar, não. Ah, gente, jogou pouco. Mas enquanto tiver esse trio aí, o Penguins vai seguir sendo favorito para os playoffs, né? Mesma Sim. coisa do Sim. Capitals. O Capitals ano que vem, apesar da temporada que teve, é impossível tu não apostar, não Mas ser tem um o dos que tu vai Ovechkin, apostar tem o nos playoffs. Wilson. Você, é porque assim, eles podem não ir, mas você nunca vai colocar o Penguins e o Capitals na mesma prateleira que a gente coloca o Blue Jackets e o Flyers, por exemplo. Não tem como, Sim. Não, é com os verdade. jogadores que tem. Então, tipo assim, você sempre fica, mesmo que o time fique pior, você sempre fica com aquela coisa assim, são jogadores Sim. especiais demais, né? Apesar do que o Gaudreau tava lá no Blue Jackets e, enfim, né? Mas É... vamos botar o pingo nos i aqui, pelo amor de Deus. Goodrow é uma coisa, Ah, não, sim, Crosby e claro. Ovechkin é outra. Não, claro, sim, sim. Ah, não sei, hein? Johnny Hockey, né, galera? Será Coitado do mesmo Goodrow. aquela que começa? Coitado do Goodrow, né? A gente metendo pau nele, coitado, eu só queria ficar perto da família dele. Eu gosto dele pra caramba, pô. Eu O homem, também, gente, mas gente boíssima. Nem Eu ia sei. gostar dele se ele tivesse ido pro meu time. Eu Sacanagem. ia gostar dele, eu ia odiar ele se ele tivesse ido pro Flyers. Não vou falar muito, não. Ele nem cogitou ir pro Penguins, me deixou um pouco magoada, sabia? é que ele é Flyers, né? Tipo, Uhum. a família dele é Flyers, não é? Flyers desde Ah, mas não me criancinha? Eu importa, acho que viu? sim. Eu Jo- acho que é. O Hextall também administrava a família inteira dele é do Flyers. O que que o Hextall tava fazendo sendo GM do meu time? Tá aí, Enfim, ó. E Boicote? olha Boicotou o time só, de vocês? foi tudo um grande plano, cara. Você que gente, não é tá enxergando complosão pro meu isso. time perder, que isso? Eu vi um pessoal fazendo tipo, uma montagem assim, que era, sei lá, como se ele estivesse tirando a blusa de cima e embaixo tava uma Você blusa do pode. Flyers, assim. Mas é que tá, Eu ri demais. o cara é dessa. E aí que tá, gente. Quanto o Penguins não ajeitar goleiro, a gente não tem chance de fazer nada. A gente vai pra playoffs, não passa. Não passa do first round. Aí que tá. Até que ponto vale a pena você estar sempre fazendo playoffs e não passando do first? Então, eu adoro o Tristan Jarry. Eu acho ele um goleiro muito bom. De verdade, verdadeiramente, eu gosto do Jarry e acho ele bom. Só que eu acho que o Jarry não tá se encontrando agora e talvez nem com o Penguins. O que me deixa triste falar isso, porque eu vejo ele como um goleiro bem forte. Eu vi ele como um goleiro bem forte temporada passada e ele acabou decepcionando bastante. Agora, o D. Smith, não dá, gente. Eu desculpa se a galera gosta dele. Eu não gosto do D. Smith. O D. Smith, ele tem um problema que ele faz. A galera só acha ele bom porque todas as saves que esse homem faz, ele encena. Sabe? É tipo, ele vai pegar com a luva, mas ele pega com a luva e derruba no chão. Ele faz um teatro pra dizer que o que ele fez foi grandioso. Nem foi. Certo que ele fez umas duas ou três aí que foi bonito. Mas não dá. Essa dupla de goleiros não funcionou pro Penguins. Enquanto eles insistirem nesses dois, a gente vai estar fadado a perder no first round. E também a mesma coisa com a defesa. Enquanto o Penguins não tentar reestruturar aquela defesa deles, que eles chamam de defesa, não sei se vocês sabem, mas às vezes eles esquecem de ligar pro jogador da defesa e falar que eles têm que jogar no dia. Então daí tá lá jogando meia dúzia, mas não sabe. Só Não quero tem dizer que a como. gente também odeia o The Smith aqui por causa que ele tem acusação de. Ele foi Sim, preso por agressão à mulher. sim. Então. O Day Smith eu não sei se entrava, tipo, entrar nessa questão, falar sobre isso, mas eu nunca gostei do Day Smith como pessoa por causa disso. E, Sim. pra ser bem sincera, como goleiro, ele é super mediano, então não dá nem pra gente dizer que o cara, ai, ele é um super goleiro, mas ele é podre de personalidade. Não, ele nem é super goleiro é. Então, é verdade, isso daí não tem como a gente relevar esse fato. O Day Smith, ele é um cara que complicadíssimo e eu não gosto dele no meu time. E se ele puder ir embora, eu vou dar tchauzinho pra ele. Vou Dá pagar a tchau. passagem Convidando, dele convidando a de. se retirar, né? Eu vou estar convidando ele a virar seguidor da página do Pittsburgh Penguins. Vou promover ele a seguidor da página. A maioria dos times que a gente falou, tanto da Atlântica quanto desse, para fazer esse fechamento assim do falado do hockey, no caso, é, falta isso, regularidade, muitos times irregulares, e Sim. também goleiro e defesa, né? Inclusive goleiro mais que defesa, por incrível que Sempre. pareça. Então, assim, que tá sendo um problema para a liga toda, falta de goleiro, assim, goleiro bom de verdade. Sim. Então, assim, se é igual que a gente falou, se o continuar esse trio e
as outras peças ao redor mudarem de um jeito que realmente faça o time funcionar, tem tudo pra disputar novamente, entendeu? Sim, Porque até ser cup contender. você ter esses jogadores é, tendo um time ao redor que dê suporte pra eles e se adaptem à situação deles, Perfeito. vai fazer diferença pra qualquer time, Sempre. entendeu? E que tá. Mas é isso. É interessante, né? Penguins 23, 24. A leste inteira, né? Tipo, com esse problema praticamente. Os times que não se classificaram da leste, digo, né? Com esse problema Sim, de defesa e goleiro, assim. Porque a São leste tem poucos toda a times função que de, não ó, tem. a leste é a melhor conferência, ó, é mais difícil de passar na leste do que na sim, oeste. Isso sim. não tá sendo Sem mais dúvida. assim, né? Mas eu não Mas tá mais tão desequilibrado, eu acho, sabe? Já foi mais desequilibrado. E aí a gente vê como o motivo desses times não terem se classificado é muito semelhante a todos eles. sim, Então, Todos. é assim, goleiro e muito defesa. interessante. É Uhum. muito interessante ver isso. Porque você vê, por exemplo, enquanto a Monique tava falando do Penguins, eu tava assim, nossa, vai ficar igualzinho o Islanders, velho. A única diferença é que a gente tem goleiro. Sim. Isso, vai, joga na cara. Vocês E- também têm o nosso goleiro. Vocês também gostam do Tristan Jerry. É verdade. Dois times aí, New York dois Islanders. goleiros pelo mesmo. O New York Islanders tem 3 goleiros, se você não sabia. Sacanagem. É, então, tipo assim, é muito parecido. Eu acho que essa questão da Oeste e da Leste é justamente porque dentro da Leste os times estão muito parecidos em nível entre si. Sim. Então, tipo, qualquer time, sei lá, a gente poderia estar aqui fazendo um episódio, o Islanders não se classificou e o Penguins ficou no wild card. E seria a mesma coisa que ia falar. Ou o Exatamente. Panthers não ia ter se classificado e quem ia ter passado era o Penguins e o Islanders, e era mais ou menos a mesma coisa que ia falar. É impressionante como a Conferência Leste ela tem uma concentração de atacantes incríveis, né? Sim, de Vocês nomes excepcionais no ataque, mas são aí tu vai ver o sensacionais. resto. Porque, assim, a gente não reclamou em momento algum de ataque. Tipo, que a gente pode ter falado assim, esses jogadores aqui não têm química, ou essa linha aqui não funciona. Mas todo time, pelo menos, tinha um atacante que dava pra destacar. É incrível Sim. como a concentração de nomes na leste de ataque é muito maior do que da oeste, né? Então daí fica talvez Mas um pouco fica mais aí acirrado. pros próximos episódios que vão ter dos classificados, né, durante a temporada, que vai ser da Central e da Pacífico, então vai ser legal também de fazer a Comparar. comparação depois, né, do que Uhum. dos motivos. Mas vamos ficar por aqui, gente, porque já passamos do tempo. Então, não esqueça que o melhor do hockey tá no TTG e que a nossa cobertura dos playoffs da Stanley Cup tá maravilhosa. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por TicTacGo, @TicTacGo no Twitter, Instagram e TikTok. E também no canal do YouTube, que é youtube.com/@TicTacGo. A gente tem uma comunidade exclusiva no Discord também, para os fãs de hockey do Brasil. O link vai estar na bio. Temos a lojinha do TTG no Colado 55, se vocês não sabiam, a gente tem vários adesivinhos e camisetas legais do TTG. E por fim, aproveita o nosso cupom de desconto de 10% lá no Mr. Varsity para comprar a sua jersey, camiseta, boné ou tudo que você quiser. É só usar o cupom TicTacGo. Meninas, muito obrigado Obrigada pela Obrigada, gente. companhia. Um beijo. Beijos e nos vemos semana que vem aqui no TTG. Olha só. Tchau! Em té.